Então, bom dia, pessoal. Então, primeiro eu pensei em explicar um pouco, né, assim, por que desse grupo e qual que é a proposta. Pensar um pouco no, no caminho, né, que eu estava pretendendo seguir. E, né, assim, fazer uma introdução aí da discussão que eu pretendo, né, estabelecer nesse grupo. E aí, né, assim, uma coisa mais introdutória hoje, mais de apresentação. E aí, a partir do próximo encontro, a gente vai trabalhando com textos, assim. Eu pensei nesse grupo e solucionando textos, né, que tem a ver com o tema, né, mais específico possível, assim, mais conectado com a prática possível, com a prática clínica, né. Aí, assim, eu passo né, vou passando, tentando passar 15 dias antes o texto, ou o capítulo do livro, e aí a gente vai discutindo, né? Sim, né? Posso fazer uma pequena introdução, apresentação do texto, destacando alguns pontos que eu acho que faz avançar a questão aqui, o problema de pesquisa. Mas aí todo mundo, né, pode fazer questão, comentar o texto, e até quem quiser apresentar algum texto também pode apresentar. Ou algum texto que eu tiver escolhido, ou algum texto que surgiu do meio do caminho, que alguém tiver uma ideia, que alguém, né? Que sempre surge, né? Assim, algum texto que não estava previsto, que alguém leu, então aí pode apresentar também. A gente reserva um tempo para apresentação. É, então, assim, primeiro, esse grupo, né? é, ele surge, né? Assim, como um resultado de um outro grupo, de dois grupos, na verdade. Ele surge como um resultado, ou como a continuidade de um grupo que a gente já tinha, né? Já tinha coordenado aqui em Apola, que é o Como Trabalha um Psicanalista, que eu acho que, não sei, acho que foi, durou uns 2 anos, acho que é 2024. Nesse grupo, a gente investigava mais, como um psicanalista trabalha, né? Mas eu acho que de um ponto de vista mais técnico. Aí a gente estudou alguns textos do Lacan, estudamos texto do Alfredo, fizemos algumas discussões, né, em torno disso. E aí, né, sei, esgotou, surgiu outros interesses, decidi pensar por outros caminhos, aí interrompi o grupo. Mas é uma questão, né, como trabalho psicanalista, que teve me ocupado, assim, vamos dizer, desde o mestrado. Minha dissertação de mestrado é como trabalho psicanalista, só que na política de assistência social, né, em serviços de assistência social. Aí é um trabalho, como se eles trabalham na instituição. Então, é uma questão que sempre, né, teve para mim, acho que está para todo mundo, né, assim, seja no consultório particular, seja nas instituições de saúde ou saúde mental, seja no acompanhamento terapêutico, qualquer lugar que um psicanalista vai trabalhar, ele vai se perguntar como que ele pode realizar o trabalho dele naquela instituição, naquele contexto, né, que tem, de alguma forma, vamos dizer, orientações, né, pressupostos teóricos gerais, né, mais universais, vamos dizer, que podem ser operadores para todo o contexto, mas alguns, né, mas a cada contexto também a gente acaba tendo que recorrer a outros pressupostos teóricos, né? Quando vai trabalhar numa instituição, por exemplo, na política pública, apoio terapêutico, né? Sei lá, no ambulatório de saúde mental, no hospital dia, assim, né, no núcleo de convivência de idosos, num CRAS, num CRES, você vai tendo que pensar em outros operadores ali, né, inclusive não só os psicanalistas. Mas então, naquele momento, estava mais preocupado com a questão da técnica, né? Nesse momento, né, é claro que essa dimensão técnica não tem como deixar de fora, porque, né, é através da técnica, né? Assim, a técnica eu estou pensando aqui como as intervenções, vamos dizer, ali mais objetivas que a gente faz, né? Né? Sei lá, perguntas, construções, interpretações, todo tipo de intervenção que a gente faz sobre o material, né?
os próprios silêncios, relacionar materiais, relacionar dois elementos ali que aparecem. Tudo isso, né, está no âmbito da técnica, né? Que inclusive, né, está conectado a uma teoria, né? Assim, toda técnica tem uma conexão com a teoria, né? Ela não, porque senão, né, senão cai numa coisa só de um procedimento, né? Assim, tem que ter uma teoria por detrás. Mas o que eu queria pensar aqui, né, seriam mais seria mais próximo do raciocínio clínico, né? Seria quais as operações clínicas, vamos dizer assim, intelectuais, mentais, né, explícitas, né, ou implícitas, né, que o analista realiza, mobiliza para elaborar, né, as intervenções que ele faz. Então, seria um passo anterior, sim. Seria uma tentativa de investigar quase assim, como que o analista pensa? Que é isso, como pensa um caso, né? Assim, como que o analista pensa? O que está passando dentro da cabeça dele quando ele está atendendo um caso? Tá, a pessoa chega e te conta alguma cena, sei lá, do relacionamento amoroso dela, né? Aí a gente destaca uma parte e pede para a pessoa comentar sobre isso. Ou a gente relaciona algo que surge ali com uma cena de infância. Como é que você selecionou aquele material? Por que você escolheu essa parte e não outra? Por que você perguntou sobre isso e não sobre outra coisa? Por que você fez uma pergunta e não uma afirmação? Por que você fez uma pergunta no sentido da pessoa falar? Ou por que você fez uma pergunta no sentido de problematizar? Por que você relacionou com outras coisas? Né? Qual que era o objetivo ao fazer isso? Então, assim, não tem. Por que selecionou? Sim, por que você elegeu aquele material, aquela parte do material? Como você abordou aquela parte do material, ou partes do material? Por quê? Qual o objetivo? Que efeito você estava esperando? Então, seria, né, se aproximar, vamos dizer, dessa parte privada, vamos dizer, do analista, né? Que muitas vezes a gente fala pouco, ou fala mais na supervisão, em alguns momentos da análise, mas não, tem alguns textos sobre isso, alguns livros sobre isso, a gente vai procurar, né? A gente vai trabalhar, mas que não, acho que especialmente dentro do campo lacaniano, né? Não é algo que a gente fica tentando explicitar. Então, né, assim, então é um pouco dessa passagem do como trabalha o psicanalista, pensando tanto nessa parte técnica, né, que tem também, né, está em jogo, para como pensa o psicanalista, pensando mais nessa parte do que passa na cabeça dele, desse raciocínio clínico. Então, isso é uma dimensão. Aí tem uma outra dimensão que também me mobilizou a fazer esse grupo, que é o grupo dos métodos de leitura de textos em Lacan, que a gente está fazendo acho, desde 2025. Tem, né, algumas pessoas aqui que participam desse grupo, ou que já participaram. Nesse outro grupo, né, que acontece também, mesmo quinzenalmente, também nesse mesmo horário, a gente está investigando, né, a ideia geral é quais os métodos, né, de leitura, né, que o Lacan empregou na abordagem do texto freudiano, né? Quais métodos, como ele empregou, que tipo de efeito, o que ele fala disso, a quais, né, a gente está nesse ponto, quais bases epistemológicas ele recorreu para pensar essa dimensão metodológica do programa de investigação dele, que é algo também que não é muito enfatizado, muito sistematizado no campo. Atualmente, a gente está estudando as bases epistemológicas, né, que o Lacan retirou
da filosofia, da cultura, da religião judaica. Então, a gente está nesse processo, né? Então, a gente identificou no texto dele que ele faz algumas referências a filósofos judaicos, né? E a métodos de leitura judaicos. Aí a gente foi buscar autores, né? Pós-lacanianos, né? Comentadores do Lacan e do Freud, que aproximam a psicanálise, né? Das ideias, né? Dos métodos, das teorias, filosofias judaicas. A gente pegou o Gerard Haddad no momento, né? Chama O Filho Ilegítimo, o texto que a gente está trabalhando. Então, a gente está trabalhando esse texto, né? Para tentar entender as bases aí, né? Epistemológicas, especialmente metodológicas da psicanálise. A gente já passou por textos do Freud, agora a gente está num texto do Lacan. Então, assim, porque ele vai citar lá o Haddad, né? Ele vai fazer uma interpretação do sonho, né? De Irma, que está na interpretação dos sonhos do Freud. Aí a gente voltou para o sonho de Irma para entender como que o Freud não só interpreta, né? Mas qual método ele aplica para interpretar o sonho. Aí agora a gente, né? Descobriu também que o Lacan faz uma interpretação, né, desse sonho, então a gente está tentando entender que método que ele emprega para fazer a leitura desse sonho. Então, é esse o trabalho que a gente está fazendo. E aí, no meio do percurso, né, a gente foi se deparando com duas coisas, né? Acho uma dentro do próprio grupo, né, que a gente foi perceber. O Haddad aponta isso, né? São dois movimentos. Os autores apontam isso e a gente foi, de fato, percebendo isso na prática. Que os métodos de leitura, as operações de leitura que tanto o Haddad, quanto o Freud, quanto o Lacan fazem em relação aos textos que eles estão estudando, né? Mesmo o sonho, né, a gente toma como um texto, porque o Freud transforma ele no texto, né, para analisar, tem similaridade, tem homologia com as operações clínicas, que são essas operações, né, que mobilizam o raciocínio clínico do analista, tem homologia com essas operações clínicas. Homologia quer dizer que tem uma certa... A estrutura lógica e formal dessas operações de leitura podem ser, né, se parecem, né, com as operações, com essa estrutura lógica e formal das operações clínicas ou de algumas operações clínicas. Então, durante o grupo, vários momentos, né, a gente estava discutindo o método de leitura, as operações de leitura, e a gente se recordava da clínica. Né? Acho que quem está aqui se lembra, a gente ia se recordando da clínica. Isso me fez pensar, né, assim, foi despertando o interesse de investigar mais isso. Aí eu achei melhor dividir o grupo. Né, assim, em um, a gente foca nas bases epistemológicas, né, que é o que a gente está fazendo nos métodos de leitura, né, e no outro, a gente foca nessa dimensão da prática clínica, né, como que, né, pode se relacionar com a prática clínica. Então, de certa forma, os dois grupos eles estão articulados, né? Um pode ajudar o outro. Então, quem quiser participar dos outros também vai ajudar aqui. Então, assim, como se esse aqui, né, assim, os dois estão articulados, né? Um fosse derivado um derivado do outro. Então, aí a gente começou a perceber que tinha essas homologias. E aí, quando a gente vai ler o Haddad, por exemplo, ele também apresenta certas homologias. Né? Por exemplo, uma homologia que ele apresenta entre as operações de leitura e as operações clínicas uma operação clínica, por exemplo, né, que o Freud propõe. Relacionar um pensamento A com um pensamento B, mesmo que eles sejam distintos. Produzir uma relação entre eles. Né? A gente faz isso no texto também. A gente pega trechos diferentes do texto, ideias diferentes do texto, ou textos diferentes, e compartilham eles dentro de um conjunto de uma pesquisa. Então, é como se assim, então tem uma similaridade, tem uma homologia no sentido de pegar um material, seja de pesquisa ou clínico, identificar elementos ali que, a princípio, parecem distintos e produzir uma relação entre eles,
que a gente acha que dali vai sair alguma coisa, vai se produzir alguma coisa. Agora, a questão é, como é que a gente seleciona esses elementos? Por que que esses elementos? Como fazer essa relação? Né? Que efeitos a gente espera? Né? Tudo isso dá para pensar em relação ao texto, a operação de leitura, quanto à operação clínica. Então assim, o próprio Haddad, né, o Gerard Haddad, vai fazendo essa relação. No Lacan, também a gente vai ver o Lacan fazendo essa relação. No seminário 2, né, uma psicanalista vai fazer uma leitura de um texto da Melanie Klein, ela vai fazer um comentário do texto da Melanie Klein. E durante a apresentação dela, ao invés dela dar destaque para aquilo que estava no texto de forma muito compreensível, muito evidente, né, muito coerente, ela destaca o que não, ela dá mais destaque para o que não se compreende no texto, as lacunas, os pontos obscuros, as incoerências. E aí o Lacan diz, comentar um texto, né, comentário de texto é um método de leitura, né? Comentar um texto, não é comentar aleatoriamente, tem um método por detrás, né? Aí, quer ver? Ele vai trazer um princípio metodológico. Comentar um texto é mais, né, visar aquilo que não se compreende do que o que se compreende. Então, quando a gente lê um texto, né, nessa perspectiva do Lacan, o objetivo é mais se atentar para aquilo que aparece como lacuna, aparece como opaco, aparece como incompreensível, como incoerente, sei lá, como estranho, como não desenvolvido, que é o que ele faz com o texto do Freud. Ele identifica as contradições do texto do Freud e as compara. Ele pega conceitos no Freud que não foram desenvolvidos e desenvolve, né, na chave dele. Ele identifica lacunas e tenta preencher essas lacunas, né? Por exemplo, tem uma lacuna no Freud. A teoria psicanalítica no Freud não dá conta de tratar da psicose. Ele parte do que o Freud falou, produz uma crítica ali, né? E constrói uma teoria possível para o tratamento da psicose. Então, assim, então, o que mais se interessaria é o que não se compreende, é o que ficou em aberto, né? Porque isso produz um efeito de não saber que mobiliza uma pesquisa. Porque se você ficar só no que sabe, só no que dá para entender do autor, você só vai ficar repetindo o que ele já falou, você vai ficar só reproduzindo, né? Não vai avançar com a pesquisa. Embora, é claro, né, se a gente for pensar no geral de uma leitura, é importante primeiro a gente entender o que o autor falou, né? A gente tem que ter claro, conseguir reproduzir, comunicar, assim, qual que é a posição do autor nesse texto, do que ele está falando, né, minimamente. Porque senão a gente também não vai conseguir encontrar as lacunas, né? Não vai conseguir fazer essa reflexão crítica, né? Porque a proposta do Lacan é ler o texto de forma crítica. Então, ele faz uma crítica, né, ao texto do Freud. Crítica, né? Crítica não significa desmerecer o texto, rebaixar o texto, desconsiderar o texto. Não. Crítica significa ler o texto com atenção, com rigor, metodicamente, né? Com precisão, para recuperar a posição do autor, né? Mas para avaliar a posição do autor, né? Para elaborar uma problematização ali da posição do autor, né? Aí você pode, inclusive, não concordar com a posição do autor, concordar, né? Ver o que ele, até onde ele foi, né? Ele foi até esse ponto, né? Em respeito à psicose, sei lá. Tá, então eu parto desse ponto, né? E sigo daqui. Não necessariamente na mesma direção que ele seguiu, porque o Freud, Lacan não segue na mesma direção que o Freud seguiu da psicose. Né? Ele questiona a teoria do Freud sobre a psicose. Ele propõe uma outra teoria. Usando um conceito do próprio Freud, mas que ele retira do Freud, mas dentro da teoria dele ganha um outro sentido. Então, aí o Lacan vai comentar isso, né? Olha, então o que interessa é mais o que a gente não entende num texto. Em seguida, ele comenta, ele diz, né, ele afirma, comentar um texto é como fazer uma análise. Na análise, a gente tem que se atentar mais para o que a gente não compreende do que para o que a gente compreende. A compreensão analítica seria uma compreensão daquilo que não se compreende. A compreensão analítica, né, visa a lacuna,
visa o que é opaco, visa a contradição, visa o que não dá para saber. Ou seja, é como se a compreensão analítica visasse o não saber, evidenciar o não saber e operar sobre ele de alguma forma. Aí ele fala, evite entender, evite ficar muito conectado ali no que você já sabe, no que é óbvio, no que você já entende, né? Do que é muito coerente, né? Muito já organizado. Então, aí ele vai fazer uma comparação. Então, assim, comentar um texto é como comentar uma análise. Então, operar sobre o texto é operar sobre o que não se compreende. Operar sobre o material clínico também é operar sobre o que não se compreende. Mas como que a gente seleciona, de novo, como que a gente seleciona o que não se compreende, por que selecionou aquela parte, aquela não compreensão, como você opera sobre essa não compreensão, esse não saber, existem muitas formas, né? Não existe uma só, né? Então, assim, então é isso que a gente vai pensar. Porque vamos dizer assim, ele dá a deixa, né? Mas ele não explica. Ele faz a relação, mas ele não explica como que é essa relação, até que ponto a gente pode fazer essa relação de fato, né? Ele não fundamenta, vamos dizer. Ele não fundamenta, teoricamente. Ele diz, e ele diz em mais de um momento. É preciso tomar a fada analisante como um texto, que tem que ser lido. Tá, mas lido como? Né? Mas como é que você pode comparar a fala do paciente com um texto? Não é igual. Não é a mesma coisa. Então, o que você está querendo dizer? Né? A gente tem que pegar o que a gente escuta e transformar num texto, a gente tem que pegar o que a gente escuta e imaginar que é um texto, né? Não fica. Não está evidente. Tudo isso a gente vai ter que pensar. Né? Então, nesse ponto, assim, então, junta essa dimensão do trabalho do psicanalista, raciocínio clínico e operações clínicas, e junta essa ideia de que fazer uma análise é como comentar um texto, é como fazer uma análise. Né? Operações de leitura do texto, operações clínicas, essa homologia. Então, a gente vai pensar, essa é a hipótese, né? Esse é o teste, será que as operações de leitura que a gente faz sobre um texto, desse ponto de vista estrutural e lógico, podem ser comparadas, né, às operações clínicas que a gente faz sobre o material clínico? Há similaridade? Há diferenças? Né? E vice-versa, né, as operações clínicas, né, vice-versa. Por quê? Né? Aí um outro ponto, né, que eu não falei. Tem uma lacuna, né? E por que por que usar isso, né? Assim, eu acho que tem isso que eu acho que está alinhado, vamos dizer, com esse pensamento lacaniano, né? De tomar a fala como um texto, de pensar no significante, né? Em toda essa conexão com a linguística, né? Então, assim, faz sentido pensar nesse campo. E outros autores também falam isso, né? Então, assim, a gente está embasado, vamos dizer, em hipóteses que tem no próprio campo, né? De que a gente lê, a gente menos escuta e mais lê o que o paciente diz. Então, é como se a gente escuta, ou sobre o que a gente escuta, a gente tem que produzir uma leitura. Isso é uma hipótese do campo, né? Então, a gente vai se basear nessa hipótese. Mas esse trabalho também tenta preencher uma espécie de uma lacuna, né? Apesar do raciocínio clínico acontecer o tempo todo e ser indispensável para o nosso trabalho, assim como as operações clínicas. Apesar dessa dimensão técnica, metodológica, ser operado o tempo todo na nossa prática, né? A gente não tem produções teóricas à altura, vamos dizer, suficiente. Há uma escassez. Então, assim, quando você vai ler livros de autores que estão propondo uma discussão sobre a técnica, eles sempre vão destacar a ausência de estudos. Seja o Bruce Fink, seja aquele livro novo do Bruno Monores, tem um do Juan Martinez, tem, sei lá,
Tem um livro do Keck também, que tem um momento sobre política que ele fala da técnica. Nos textos que eu estou estudando, no primeiro texto que a gente vai estudar também, os autores apontam que encontram uma escassez de assuntos sobre o tema. Então, a gente tem uma escassez de discussão sobre um ponto que é, assim, central na clínica. Toda a nossa prática, né, gira em torno disso, né? De raciocinar clinicamente sobre aquilo que o paciente está nos falando, criar operações clínicas que vão estar por detrás e orientar nossas intervenções. Então, sim, fica uma discussão muito... ainda a gente não tem uma discussão muito fraca disso. Por quê? Eu acho que, em parte, porque o Lacan não foi por esse caminho, né? O Lacan faz uma crítica, inclusive, a essa dimensão da técnica, né? Mas eu acho que ele está fazendo mais nesse sentido do tecnicismo, de transformar, de pensar as coisas muito como procedimento, replicável, né? Irrefletido. Ele está pensando muito, né? A crítica dele é uma técnica sem teoria. É a aplicação de uma técnica irrefletida. A crítica dele é essa. Mas eu acho que acabou virando uma crítica à técnica. Tem um texto do Althusser, chama de Freud e Lacan, que ele vai falar disso, né? O que Lacan está fazendo é uma crítica à técnica sem teoria, e não à técnica. Então, tem isso. Então, assim, eu acho que se criou uma crença, eu acho, cristalizada e refletida dentro da psicanálise, que pensar sobre técnica ou sobre método seria descrever as técnicas, os métodos, pensar eles, como que eles são construídos, por que eles são construídos, né? E discutir isso seria criar um manual técnico de procedimentos que engessaria o trabalho do analista. Eu acho que, então, isso, né, é sempre a crítica que as pessoas fazem, né? Tiraria a criatividade, tiraria a invenção, né? As pessoas falam, não, mas a dimensão técnica vai depender do caso a caso, é uma invenção. Mas aí você se pergunta, tá, mas inventou de onde? Partiu do quê? Ninguém inventa nada do nada, sempre vem de algum lugar, né? O que contrasta, né, essa ideia de que o estudo rigoroso da técnica produz engessamento, contrasta com teorias literárias, teorias da arte, teorias dos métodos de leitura, teorias filosóficas, teorias religiosas e teorias científicas. Porque o que essas teorias investigam, verificam e propõem, né? Verificam assim, né? Não no sentido positivo, né? O domínio da técnica é o que dá liberdade, autonomia intelectual, espírito crítico e a possibilidade de se criar novas técnicas, técnicas infinitas, e inclusive questionar as técnicas existentes. O não estudo rigoroso da técnica te prende em técnicas construídas intuitivamente e de forma irrefletida, porque você não sabe de onde você tirou, você não sabe de onde veio. Porque não veio de lugar nenhum, elas são inventadas da onde? Se você não reflete, você não sabe de onde elas veio. E se você não reflete, você não sabe por que você está usando, como você está usando, com qual objetivo você está usando, onde você quer chegar com aquilo, avaliar os efeitos daquilo. Se não funcionou, por que não funcionou? Será que não tem que mudar? Ver se aquilo de fato é uma técnica relevante ou não. Criticar, então, a técnica. Então, é preciso ter um conhecimento também de partida mínimo do que é método, do que é técnica, para você depois construir, ser criativo, inventivo, e você mesmo inventar método, inventar técnica, caso a caso. Isso no campo dos métodos de leitura também, né? Sim.
Se você não tiver métodos de leitura, um conhecimento mínimo de como ler um texto, né, você vai ficar perdido. No Lacan, você fica perdido. Você fica ali, ó, completamente perdido, né, no texto. O método, ele constrói uma possibilidade do texto ficar inteligível, de você compreender o texto. Compreender a posição do autor, qual que é o problema que ele está trabalhando, qual que é a tese que ele está defendendo, qual que são os argumentos que ele está usando, e depois fazer a crítica, que é o que o Lacan propõe. O que do texto não se compreende? Qual que é a lacuna? O que é incompreensível? Se você não tiver essa primeira conhecimento técnico para recuperar dessa dimensão do autor, você não tem como essa capacidade crítica, de fazer crítica. Você vai ficar preso, né, no autor. E a técnica, ela parte de muitos princípios. Um dos princípios, por exemplo, é suspender a técnica de leitura, suspender o que você acha do texto. No primeiro momento, você tem que tentar ser neutro. Você não pode fazer análise valorativa, ou seja, no primeiro momento, não importa se você concorda ou não com o autor. Você tem que suspender a tua posição intelectual para poder compreender qual que é a posição do autor. Veja a similaridade como análise. A gente suspende o que a gente pensa, suspende nossos valores para entender a posição subjetiva do paciente. Num segundo momento no texto, que a gente suspende e compreende, aí a gente pode pensar, concordo, não concordo, faz sentido, não faz sentido. Mas tem esses dois momentos, né? Que é tudo baseado em técnica, né? E aí depois você pode variar a técnica, inventar técnica, né? E aí, né, métodos de leitura são infinitos. Né? Assim, não existe o método, né? O Thomas Kuhn diz, né? Para cada conjunto de textos que você vai trabalhar numa pesquisa, você vai ter que encontrar um método particular que casa com aqueles que respondem àquele material, que dá conta daquele material. Então assim, não vai criar uma homogeneização, não vai criar padronização, não vai tirar a liberdade, não, né? Pelo contrário, o efeito é o oposto. É autonomia intelectual, espírito crítico, capacidade de aí você poder contribuir, né, com o seu campo, não ficar repetindo o que o Lacan falou. Lacan fala que o imaginário é isso. Para o Lacan, o simbólico é aquilo. Para o Lacan, objeto A é aquilo. Né? Isso é só a primeira parte, isso é o mínimo, né, que a gente tem que saber. Né? Não tem que saber tudo, né, do que você está estudando do Lacan. Né? Isso é o mínimo. Né? Se eu sou uma pessoa que estuda estruturas clínicas, é o mínimo você saber o que ele pensa. Só que isso não basta, isso não é o suficiente, né? E isso é uma forma de se relacionar com o texto. Tem outras formas de se relacionar, né? Você pode usar o Lacan só como, igual ele usa o Freud, como um texto de um laboratório de estudo, né? Você não vai ficar encerrado no autor, né? Aquele autor é só um pontapé inicial para você desenvolver e sustentar o seu pensamento autoral, né? Aí tem vários caminhos. Né? Então, não engessa. Né? Às vezes a gente fala, a gente estava até brincando, né? Esses dias sobre isso, né? Porque pensar nisso é tentar propor uma receita de bolo, né? E a gente estava pensando, como se a receita de bolo fosse algo, esse algo engessado e reproduzido, né? Reproduzível. Porque se você não entende a técnica básica de fazer um bolo, você não vai conseguir avançar na culinária. Se você não tem as técnicas culinárias básicas, mínimas, que todo mundo sabe e que são reproduzíveis por todos, né, que aprenderem, você não vai conseguir dar passos mais altos, né? De inventar um prato, de inventar um bolo, de inventar um prato tão único, tão particular, que ninguém nunca inventou. Essas pessoas que têm, sei lá, esses restaurantes Michelin, que constroem pratos muito únicos, com sabores muito únicos, primeiro eles aprenderam as técnicas básicas. As técnicas básicas estão lá de fundo. Elas são a estrutura para as técnicas mais complexas.
Então, isso é um problema na psicanálise lacaniana, né? Quais são as técnicas básicas que a gente precisa saber, mínimas, para a gente construir técnicas mais complexas? A associação livre é uma só, não é a única, né? Então pede para o paciente associar livremente, isso não é o suficiente, né? Para uma análise acontecer. E quem sente que não consegue associar livremente, você faz o quê? Manda ele embora, né? Na psicose, por exemplo, se o paciente não consegue associar. Muitas vezes associar livremente é um problema. Não serve para o caso. Só associa, não para, não tem nenhum ponto ali de parada para pensar sobre o que ele está falando, para refletir. Aí a questão não é fomentar a associação livre, é o contrário, é barrar a associação livre. Então, esse método de associação livre não funciona para todos os casos. Quando funciona? Né? Então é isso, assim. Então pensar essa parte, né, tentando formalizar isso, evidenciar isso, né, não vai engessar, né, vai trazer mais liberdade, mais autonomia. Pode falar, Érico. Agora me escuta? Sim. Eu tentei destravar o microfone. Ok. Bom dia a todos, muito prazer. É a primeira vez que eu entro no grupo de Apola São Paulo. Bom dia, muito prazer. Escutei muito atenta a tua proposta, gosto muito do projeto, porque coincide com o meu projeto de mestrado. Eu faço mestrado de psicanálise em Buenos Aires, agora eu estou na etapa de tese, e a minha diretora de tese é Aide Montesano, não sei se vocês estão familiarizados com ela é uma figura aqui bastante importante, né, no desenvolvimento de nova teoria, inclusive, se é que se pode dizer assim, né, ela produz coisas muito interessantes. Mas, enfim, justamente o meu ponto de pesquisa é desde qual parte a interpretação surge. De alguma maneira, eu também coloquei a palavra interpretação entre aspas, para começar a utilizar a palavra operação analítica, mais do que interpretação, coincide um pouco com o que você estava dizendo sobre a associação, que a operação analítica, ela vai mais além, né, da interpretação, também por isso que pode incluir pacientes com questões, com dificuldades, né, para fazer associação livre. Mas o que eu gostaria de poder apresentar aqui, se é possível, é o que eu estou escrevendo sobre o sujeito dividido, a ideia do sujeito dividido como o ponto central da nossa intervenção, como o que realmente orienta a intervenção analítica, a opacidade do significante também, como aquilo que não requer uma compreensão e que, inclusive, ao contrário, compreender o significante seria justamente entorpecer a operação analítica, e o princípio de não autor, que aí eu estou trabalhando também com Foucault e principalmente com o seminário de C6, de Lacan. Então, coloco aí essa proposta, se vocês quiserem, eu também posso fazer uma apresentação curtinha sobre o que seria o projeto de tese, porque coincide muito com o que está sendo trabalhado aqui, o que vai ser trabalhado, e eu também gostaria de ouvir a opinião de vocês. Sim, a gente pode ir organizando assim, as apresentações com o tempo. Assim, eu vou fazer alguns encontros. Tá. Tá me ouvindo? Tá tendo um delay, assim, tá atrasado. Mas, assim, a gente vai combinando, introduzindo as apresentações ao longo do semestre, mas de começo eu queria fazer uns encontros para situar bem, né, assim, a proposta, com alguns textos,
e a gente vai introduzindo. Mas só isso que você trouxe, né, assim, no texto do Lacan, né, assim, de fato, já tem isso já é um princípio metodológico da leitura do texto que o Lacan propõe, né? Suspender a psicologia do autor, que eu acho que é isso que você está pensando na clínica também, né? Assim, e ele fala isso, ele fala assim, toda a minha orientação para vocês. A psicologia do autor importa menos, né? O texto importa mais. É o que mais importa. Que é o que a gente está vendo lá no grupo dos mestres de leitura em relação também aos textos sagrados, por exemplo. Né? Né, se for pensar num... O Wilson pode dizer melhor, né? Mas, assim, se for pensar, sei lá, num... Como é que chama, Wilson? Que os apóstolos escreveram? As cartas, né? Não é? As cartas? As cartas. Importa menos, né? Quem é o autor, importa mais a mensagem, né? Que assim seria divina, né? Uhum. Isso. Então, que é essa a ideia de que não é a pessoa do autor que importa para os textos sagrados, tanto judaicos quanto cristãos. uhum. Não é o autor que importa, mas a mensagem que transmite. O autor, ele, na concepção religiosa, né, ele pode ser um pecador, um criminoso, mas quando ele é inspirado, né, a ideia da inspiração aparece lá, ele produz uma mensagem que tem validade, que supera, inclusive, a própria personalidade do autor do texto. É isso mesmo. Uhum. Sim. Você vê? Tem similaridades, né? Assim, a gente vai encontrando isso. Mas tá, assim, eu vou anotar seu nome, depois se mais alguém tiver alguma coisa, né, for tendo durante o semestre, a gente vai fazendo um cronograma, um dia de apresentações, né, a gente faz 2, 3 no mesmo dia, a gente vai organizando. Mas então tem esse outro lá, né, então tem isso, né, assim, que aí já dá pra gente ir articulando, né. Deixa eu só ver o que mais que eu ia falar, assim. Então, tá. Então, aí essa parte da técnica, assim, né? Que, então, assim, a gente não vai propor um manual aqui, né? Assim, mas é mais tentar construir essa possibilidade, né? De identificar certas operações, assim, mas para fazer uma reflexão crítica sobre elas. Deixa eu ver se eu coloquei mais alguma coisa aqui, né? Ah, tá. Tem mais uma outra coisa aqui. Se a gente não faz isso, né, essa reflexão crítica, né, assim, essa discussão, o que eu falei, a gente vai cair, né, num uso, eu acho que assim, no uso tanto de operações clínicas quanto de intervenções, né, de forma, pode ser de forma intuitiva, né, mas especialmente de forma irrefletida. Por quê? Né? Então, estou partindo assim da hipótese, né, assim, nada do que a gente faz na clínica, do ponto de vista, vamos dizer assim, do manejo, a gente tira do nada, né? Assim, a gente vai tirar de algum lugar, a gente está se baseando em algo, né? A gente pode se basear, né, no que a gente encontra na literatura, a gente, né, psicanalítica, seja Freud, seja Lacan, seja pós-lacanianos, né? Sei lá, a gente vai lá ler o Fink, e o Fink tem uma série de orientações técnicas, né? O Lacan, que a gente está falando, presta atenção no que você não compreende, né? Deixa o autor importa menos, né? Embora não é fácil, né? Assim, tá, o que significa deixar a psicologia do autor de fora? Como que você faz isso? É isso que a gente vai pensar. Não é fácil, não é simples, não é óbvio, né? Não é óbvio. Né? Como que você opera sobre aquilo que não se compreende? Não é óbvio, né? Não basta falar, olha, né, isso aqui está incompreensível. Ó, aqui tem uma contradição. Isso não é o suficiente. Tem que ter uma operação sobre, né? É igual ler o texto. Não adianta falar, olha, que o Freud teve uma contradição do Freud. Tá, mas e aí? Que você vai fazer o que com isso, né? Então, né, pode ser da literatura, não só da literatura. A gente pode aprender, né, como manejar um caso, se posicionar ali como analista de forma técnica nas intervenções, o que destacar, como comentar, né? A partir da nossa análise. É muito comum as pessoas reproduzirem, mimetizarem o seu próprio analista.
Meu analista fala mais, então eu falo mais. Meu analista fala menos, então eu falo menos. Meu analista faz poesia, então eu faço poesia. Meu analista corta a sessão, então eu corto a sessão. Meu analista interpreta, então eu interpreto. É muito comum. Meu analista é mais sério, então eu sou mais sério. Meu analista é mais divertido, então eu sou mais divertido. É muito comum ter essa mimetização, tanto no sentido de uma certa identidade de analista, com uma posição ali na relação com o paciente, né? Meu analista não dá a mão e nem cumprimenta. Ele só abre a porta e eu entro, eu faço a mesma coisa. É muito comum, né? Eu já tive... o próprio analista se torna um ponto referencial. Se você não tem uma discussão da técnica, do manejo, do método, ele vira o ponto referencial, porque você vai tirar da onde? Você vai tirar da onde? Né? Tchau, Felipe, até a próxima. Vai tirar da onde? Né? Então, ele vira essa referência, às vezes identitária, né? De estilo, de como fazer, como não fazer, né? Então, pode ter essa identificação, né? Ou ainda que isso de forma explícita ou de forma implícita. Você pode ficar reproduzindo o que seu analista faz sem perceber. Então, assim, meu paciente agora falou tal coisa. O que meu analista faria nesse momento? Meu analista, quando eu falei tal coisa, ele fez desse jeito. Então, eu vou fazer desse jeito. Então, você está se orientando. Você não está falando isso abertamente, você não está explicitando isso, mas está te orientando, né? E isso eu ainda estou falando de coisas explícitas, que a gente percebe. Mas tem as coisas implícitas, que a gente não percebe. Né? Se a gente não reflete sobre isso, não tenta pensar de onde vem, né? Como se tivesse vindo dali só. Não, essa minha forma de interpretar veio daqui, nasceu do encontro aqui, né? Uma parte nasceu do encontro, você elegeu fazer isso do encontro, mas você não aprendeu a fazer isso ali. Então, é uma ilusão. Aprendi com a minha experiência de analista. Tudo bem, com a experiência, a gente vai testando, né? Operações, né, que funcionam, não funcionam, a gente inventa operações novas, tal, né? Mas você partiu de algum lugar, não saiu do zero. Literatura, análise pessoal, na supervisão. Na supervisão talvez seja um dos pontos mais evidentes, né? Que aí o nosso supervisor diz, né? Olha, pensa assim, faça operação tal, intervenha por aqui. Então, ali a gente tem uma transmissão, o que não é um problema, né? Sim, então, é isso, a gente está pensando aqui. Não é problema, né? A gente aprender técnica, a gente reproduzir técnica, né? Não é problema. Não é problema a gente não saber, vamos dizer, qual intervenção fazer num caso, qual técnica utilizar, e a gente, para a supervisão, essa pessoa ajudar a gente a elaborar, pensar, ou até ensinar a gente uma técnica. Isso não é um problema. A gente está partindo do pressuposto aqui que isso não é um problema, que isso é necessário, faz parte do trabalho, né? E isso não está engessando, isso não está impedindo criatividade, isso não está impedindo o efeito do sujeito, que surpresas aconteçam, que algo de novo aconteça, a gente não está impondo nada para o paciente, não está controlando a vida dele, nada disso. A gente rejeita, né, essas interpretações da técnica. Então, a gente vai aprender na supervisão também técnicas, intervenções e formas de pensar. Olha, eu acho que esse caso seria mais interessante ser pensado pelo lado da neurose. E a neurose é isso, 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 você está vendo isso, isso. Então, você está aprendendo o jeito de pensar. Quando você está com colegas também, que você discute um caso, né? Você também vai aprendendo o jeito de pensar. Então, a gente está o tempo todo na formação, estudo do tripé, estudo teórico, análise pessoal e supervisão, aprendendo técnicas. Implicitamente ou explicitamente. Mas é como se a gente negasse isso, fingisse que não. Fingisse que não. E aí, qual que é o problema? Né? Um dos problemas que eu acho. A gente tem técnicas muito difundidas que são reproduzidas como se fossem necessárias de serem aplicadas, e muitas vezes a gente tenta aplicar e não funciona para aquele caso,
não funciona para aquela sessão, e mesmo assim a gente fica se forçando. Porque a gente acha que aquilo aí a gente cai numa padronização. Porque a gente acha que aquilo é ser psicanalista. O corte da sessão é um deles. É uma técnica, né? Tem analista que diz, é a técnica que o Lacan deixou. É a técnica. A gente não está pensando em a técnica, a gente está pensando em técnicas infinitas, né? Quase que infinitas. E aí, então, se é a técnica que o Lacan deixou, todo mundo tem que usar. Então, você vai agir de forma refletida. Por que tem que usar? Né? Tchau, Wilson. Ou se tem que usar, se se chega à conclusão que de fato tem que usar em todo caso, teria que pensar, né? Por que usar, quando usar, de que jeito usar. Então é isso, assim, então, não estudo da técnica produz, né, uma tendência de a gente, né, adotar técnicas de forma irrefletida e ficar repetindo, sem crítica. O que é um problema também. Aí, raciocínios clínicos, operações clínicas, etc., né? Então, isso também é uma tentativa. Então, assim, a gente vai também tentar evitar isso, né? Também é uma forma, né, pensar isso, né, mostrar que o que o analista faz é um trabalho, né? Romper com ideias românticas, né, e elitizadas, né, de que, né, assim, é uma inspiração, sei lá, é um dom, né, que leva para um obscurantismo, para um misticismo, né, que não é a gente está pensando na psicanálise como uma ciência, né. Então a gente vai pensar, né, e às vezes as pessoas falam, a psicanálise é uma arte, né, como se a arte não tivesse técnica, né. Para um autor conseguir escrever um livro, ele precisa dominar de forma rigorosa a técnica. Não surge do nada. Mas tem pessoas que nunca estudaram na vida e conseguiram fazer um livro muito interessante, que trouxe uma técnica nova, ou né, produziu arte. Tá, né? É um. Não dá para tomar a exceção como a regra. A regra as pessoas estudam muito para dominar a técnica. É que a gente só tem um efeito, né? A gente não acompanha a técnica. Na literatura também, na pesquisa também. Tem um autor que chama Robson Cruz, que ele investiga a forma de pesquisar dos grandes autores, como Hegel, e esses grandes autores, eles vão dizer, os grandes autores escondiam o trabalho material, braçal que eles faziam para produzir a teoria deles e os livros. Por quê? Por conta de uma ideia romântica de genialidade, de que veio como inspiração. Nossa, aquele livro surgiu como uma inspiração. Aquele livro surgiu como né, assim, uma expressão da personalidade, uma expressão do sofrimento, uma expressão da pessoa. Tá, é uma expressão da pessoa, da subjetividade. Tecnicamente construída. Uma polêmica aí, né? Assim, que esse professor trouxe no evento que a gente fez. Lacan, Seminário 23, faz uma análise do livro do James Joyce, né? Finnegan's Wake. Não sei se vocês já leram, né? Mas é um livro que não é muito para ser lido, né? É um livro para ser lido. Porque ele constrói as frases de um jeito que, se você ler, você não entende. Você tem que escutá-las. Ou tem que ler em voz alta, ou alguém lê para você. E o Lacan vai dizer, né? Pelo menos os psicanalistas dizem que o Lacan diz, que o Lacan parte desse pressuposto, de que aquilo é expressão, né, de uma certa amarração, né, que corresponderia a né, vamos dizer assim, uma estrutura psicótica. A crítica literária, né, é avessa essa ideia.
as pesquisas mostram que o Joyce demorou 30 anos para escrever o livro. Ele se baseia num livro de séculos anteriores, que tem uma mesma estrutura, e ele levou 30 anos desenvolvendo uma técnica complexa para produzir aquele livro. Então, aquilo que a gente vê é o resultado de uma técnica complexa. Não é resultado de uma psicose. Né? Se isso é de fato verdadeiro, né, a tese do Lacan e o que o Lacan produziu no Seminário 23 é questionável. Né? Ver a importância, né, de ter método de leitura, só dá para saber disso se você tiver fazer uma pesquisa orientada por um método. Quando que o Joyce escreveu esse texto? Como que ele escreveu? Quais referências que ele usou? Né? Aí eles têm acesso às anotações dele, né? Como são essas anotações dele? De onde tirou? O que aparece como citação? Vamos lá na citação. Que contexto teórico está referenciado isso? Que técnica que parece que ele está utilizando aqui? Só método permite fazer essa leitura e essa crítica. E aí também no Lacan. O que o Lacan está propondo? Faz sentido o que ele está propondo? Ué, mas ele está falando do Finnegans-Weyl. Vamos voltar lá para ver. Ué, mas o que o pessoal da crítica literária fala do Finnegans-Weyl não tem a ver com o que o Lacan fala. A leitura do Lacan está equivocada, então? Mas se a leitura do Lacan está equivocada, a tese dele é possível sustentar? É válida? Se a tese dele não é válida, a proposta que ele faz teórica também não é? Mas se a proposta que ele faz teórica não é válida, então como é que a gente está trazendo isso para a clínica? Então, assim, vai gerando um processo de problematização que te coloca, né, de uma forma diferente na relação com o autor. Você não fica submetido a ele. Mas, para isso, a gente precisa pensar esse trabalho, né, a prática clínica, né, toda essa dimensão, raciocínio clínico, operações clínicas, intervenção, como um trabalho, né, que pode ser explicitado, debatido, descrito, transmitido, reproduzido, refeito, ampliado, criticado, que quem tem acesso a essa discussão teórica pode sim se apropriar dele, trabalhar com isso. Você não precisa ter dom, você não precisa ter talento, você não precisa ser você não precisa estar na instituição tal, você não precisa ter feito análise com Lacan, você não precisa fazer análise com fulano de tal, da escola X de psicanálise, lá na França. Então, uma tentativa, assim, né, assim, de a gente se aproximar bastante, assim, do pensamento do analista, da mente do analista, né, para ter como efeito também, eu acho, assim, a gente poder pensar sobre isso, refletir sobre isso, ter um espírito crítico sobre isso, ter na autonomia intelectual sobre isso, não ficar também passivo, né, assim, aceitando certas formulações que a gente escuta, né. E aí, né, como eu disse, eu estou pensando em trabalhar alguns textos, né? O primeiro texto que eu quero trabalhar com vocês se chama... É um texto que eu postei no Instagram, se chama... Vou pegar ele aqui, que eu já esqueci o nome dele. Peraí, gente, perdi o que eu esqueci que eu tinha aberto ele, não abre. Aqui... Esse aqui. Esse texto, né, em português, né, a tradução é o modelo dos operadores do raciocínio clínico psicanalítico. Né? É um relato de um estudo empírico
feito por um grupo de pesquisadores belgas da Universidade Católica de Louvain. Qual é o estudo? Esses pesquisadores gravam algumas supervisões que supervisores e analistas diferentes fazem. E aí a maioria são lacanianos, mas tem kleiniano, freudiano também. Então eles gravam um supervisor dando supervisão para um terapeuta, para um analista, gravam. Depois eles fazem uma entrevista com esse supervisor, bota para tocar a gravação da supervisão e vão pausando a supervisão, o áudio, e da vez que o supervisor intervém, pergunta: o que você estava pensando naquele momento? Qual que era a tua leitura? Qual que era o teu raciocínio clínico? Por que você interviu desse jeito? O que você estava pensando? O que você estava esperando? A partir disso, né, eles querem investigar o raciocínio clínico do analista, eles vão criando os operadores, né, eles chamam operadores conceituais, né, a gente poderia pensar com operadores clínicos que o analista está empregando, né, sobre o material clínico. E a gente vai ver, né, considerando a nossa hipótese aqui, que são muito similares a operadores de leitura que a gente aplica nos textos. E, para surpresa, a gente vai perceber que esses operadores clínicos, que não só lacanianos usam, que outros psicanalistas usam, kleinianos, bionianos, freudianos, são os mesmos. Isso abre muitas questões. Como psicanalistas de diferentes teorias opostas, excludentes, podem estar fazendo a mesma coisa na clínica. Como eles podem estar usando os mesmos operadores? Como que a técnica é a mesma? Não tinha que ser diferente? Então, assim, é um texto que abre caminho para discussões, para questionamentos e para problematizações interessantes, né? Inclusive para romper com ilusões, ideologias, crenças, né? Com também essas ideias muito narcísicas lacanianas, né? Somos muito diferentes, somos muito subversivos, fazemos intervenções que ninguém faz, operamos de um jeito que, né, que outros analistas, que os freudianos não operam, que os kleinianos não operam, e critica a forma deles operarem. Porque é isso, se a gente não estuda quais são, como é a técnica lacaniana, o método lacaniano, o raciocínio lacaniano, as operações clínicas lacanianas, descreve isso, a gente não vai conseguir, né, e teria que descrever as outras também, comparar e entender se são iguais, se são diferentes, por que são diferentes, que tipo de efeitos diferentes tem. E, né, esse é um dos textos que a gente vai estudar, né, que é um estudo descritivo, ele não é propositivo. Ele não propõe como a gente deve trabalhar. Ele descreve como os analistas trabalham na prática. Então, é empírico. Mas a gente também vai ver textos prescritivos. Os lacanianos adoram isso, né? São textos muito prescritivos. Eles querem evitar a norma, eles querem evitar a padronização, eles querem evitar a repetição, e o que eles fazem? Textos prescritivos, ou seja, o analista corta, o analista suspende não sei o que tem, o analista marca a posição do sujeito, o analista fura não sei o que, o analista suspende seus valores. São textos prescritivos, normativos, que dizem o que você tem que fazer. Mas não necessariamente diz por que você tem que fazer, como você tem que fazer, que tipo de efeito você está esperando, em que situações usar. Então, assim, abre um campo de discussão muito interessante e muito complexo, que a gente, né? Mais importa nesse momento as perguntas, as questões e menos as respostas, né? Porque é um campo, assim, a ser problematizado. Então, aí eu vou mandar lá no grupo esse texto, né? Para daqui 15 dias, eu vou mandar a versão em inglês e a versão em português, né? Aí eu vou fazer uma pequena apresentação no começo, destacando pontos que eu acho relevante,
talvez a gente leve 1 ou 2 encontros para tratar do texto, e aí vocês também podem ir trazendo, né, os comentários, o que vocês pensaram. Se encontrarem textos parecidos, textos similares, né, vocês podem trazer. Né, então, a gente vai passar por alguns textos, tem um texto deles, algum texto do Bion também. O Bion se esforçou para fazer uma teoria sobre esse raciocínio clínico. Tem outros autores aí, tipo, tem o Násio, que faz isso também, tem o Luiz Cláudio Figueiredo, né? Talvez a gente volte para alguns autores aí da técnica, né? Mas aí eu acho que são textos mais prescritivos, menos descritivos. Mas aí a gente vai, né, modulando aí e trazendo, né? Aí depois, com o tempo, né, em algum momento, talvez a gente traga um caso, a gente pode trabalhar com o caso, pensar o caso a partir disso. Mas é isso, assim, é um grupo em construção, né? Assim, é um work in progress, então, assim, não é um curso, né? Não é exatamente um grupo de estudos, né? É um grupo de pesquisa, assim, que a gente a gente tem um problema, a gente tem questões, a gente vai investigar essas questões, né? A gente não tem resposta a priori, né? A gente não tem... isso, a gente não tem uma resposta a priori, né? É justamente por isso que é um grupo de pesquisa. A gente vai se orientar pelo que a gente não sabe, né? Ou seja, pelo que a gente não compreende, pelas lacunas, pelas contradições, pelo que fica em aberto, pelo que falta desenvolver, pelo que a gente acha que não está bem desenvolvido, que hoje que a gente acha que é problemático. A gente vai entender o que os psicanalistas estão pensando e fazer uma leitura crítica disso. Bem, o que eu preparei para hoje foi isso, né? Aí, né, agora sim, eu queria abrir para vocês, se tiverem uma pergunta, alguma dúvida, algum comentário, alguma sugestão, alguma crítica, vocês podem mandar ver. O que vocês acharam do preposto? Assim, faz sentido para vocês, né? Assim, vocês acham que faz sentido? Oi, Gabriel, vocês estão me ouvindo? Oi, Caroline, tudo bom? Desculpa, eu tô sem câmera porque eu tô levando o filho na escola, então tá uma bagunça aqui. Tá bom. Mas eu queria te agradecer. Eu acho que vem muito, assim, aqui, não sei, de acordo com o que eu tô vendo na clínica, com as dificuldades que eu continuo tendo, mesmo depois de clinicar há mais de 10 anos. Então, essas questões da operação lógica, né, de como a gente raciocina, como a gente pensa um caso, eu acho que foi o que me interessou quando você falou da proposta, e eu adorei, assim, gostei muito de tudo que você propôs, e estou super animada para a gente começar. Legal. Obrigada. Obrigado, Caroline. Sim. Eu acho que é justamente essas dificuldades, porque eu também tenho dificuldade, né? A sua dificuldade também é a minha dificuldade, né? E é uma dificuldade que eu acho que é constante, né? Assim, por mais que a gente estude, domine, né? É isso, né? Assim, por mais que a gente estude, né? Assim, claramente essa dimensão do raciocínio, das operações, ou mesmo da técnica, né? As dificuldades vão continuar. A ideia é que facilite, torne um pouco mais fácil, mais manejável, né? Mas vai continuar sendo difícil, né? Porque cada caso é um caso, né? Assim, cada caso é um caso, então, assim, a gente é pegado muito de surpresa, né? Também. André. Bom dia, gente. Vou fazer um comentário rapidinho que eu vou Bom sempre dia. atender. Eu achei muito interessante a proposta, né? E eu anotei um ponto assim que para mim me pegou muito, que é isso de como é que a gente opera sobre aquilo que não se compreende, pensando na clínica, quando a gente está falando, né, no campo das neuroses, por exemplo, que o paciente no seu discurso tenta sempre caminhar no sentido, né, na direção do sentido, na direção da compreensão, da certeza, né, desse sentido fechado. E aí eu fiquei pensando isso que tu trouxe, né? Então, como é que a gente localiza as lacunas? Porque a tentativa toda, né, principalmente no primeiro tempo de análise, quando o paciente chega, é de buscar o sentido, é de fechar, é de não ter lacuna. E o nosso trabalho é justamente isso, né? Quando a gente escuta o paciente, é ir abrindo lacunas. Mas aí eu fiquei pensando justamente isso que tu trouxe, né? Quais as escolhas que a gente faz, por que caminhos que a gente vai abrir essas lacunas. Então, acho que isso é muito central da nossa prática clínica, né? Porque
eu me peguei muito nesse ponto, assim, né? O que a gente não vai compreender quando a gente está escutando um paciente que está o tempo inteiro tentando trazer a compreensão. Não, mas é isso, mas eu já fiz isso, mas eu tentei, mas é que era assim, mas é que na minha história foi assim, né? O que a gente vai escutando é sempre o fechamento, né? Assim, a impotência, a impossibilidade, né? Quando a gente pensa nas estruturas, a insatisfação que vai sempre fechando o sentido, e a gente vai abrindo, mas por onde abrir? Se esse sentido está tão fechado, né? Eu acho que esse paralelo do texto, né? Como tu diz, da psicologia do autor, né? Esse autor ali, que é o paciente que está contando da história, ele está trazendo o posicionamento dele. Como que a gente se separa desse posicionamento que ele traz para poder criar e encontrar onde é que estão as lacunas, né? Acho que isso é muito clínico, assim, fiquei muito interessada. Espero que a gente possa fazer um bom trabalho e te agradeço pela oportunidade. Eu que agradeço a participação, e eu acho que faz bastante sentido isso que você está trazendo. Porque a primeira pergunta que seria assim, você vê que você falou assim, o nosso trabalho né, vamos dizer assim, localizar as lacunas. O exercício aqui é de reflexão, né? Por quê? Por que a gente localiza a lacuna? Por que o foco é no que é não compreensível e não naquilo que se compreende? Tem um motivo teórico, né? E clínico também para isso, né? Tá, então a gente chegou à conclusão teórica e clínica que a gente tem que destacar as lacunas. Quais? O que a gente chama de lacuna? O que a gente chama de não compreensível, compreendido? É o que eu não compreendi? É o que o paciente não compreendeu? O que é não compreendido? Porque tem um monte de coisa que eu não compreendo. O paciente fala um monte de coisa. A maioria das coisas que ele está falando ali eu não compreendo. Não tem como eu ficar perguntando o tempo todo o detalhe de tudo. Então tem um monte de coisa que vai passar e eu não vou entender. O que vale a pena entender e o não entender? É o que ele não entende? Ou o que eu não entendo? Né? O que é? Ou um ponto que os dois não entendem juntos? Então, assim, qual que é a noção de lacuna que a gente trabalha? Qual que é a noção de não compreensão, de material não compreendido? Isso é uma outra coisa, né? E aí, como abordar isso? Como operar sobre isso? Né? Tá, olha, você está vendo que aqui tem uma lacuna? O paciente pode falar, tô. Como que opera? Você propõe ele pensar sobre isso, você cria uma hipótese e diz, eu acho que essa lacuna pode estar relacionada com tal material. Você pode fazer tudo isso, na verdade, né? Você pode fazer várias coisas com a lacuna. Mas o que fazer? Como fazer? Quando fazer? Que tipo de efeito você espera disso? E se não der o efeito esperado? O que isso quer dizer? Então, assim, botar um monte de perguntas. É um pouco assim, é botar um monte de perguntas naquilo que a gente já faz. É olhar para aquilo que a gente já faz, e muitas vezes que funciona, né? Que tem bastante efeito, que funciona clinicamente, mas que a gente não se pergunta. Às vezes, até porque funciona, a gente não se pergunta. A gente tende a se perguntar mais quando não funciona, né? Tô fazendo isso, não tá funcionando. Tô fazendo isso, tá dando errado. Tô fazendo isso, tá dando problema. Tô fazendo isso, não tá avançando. Aí a gente tenta se perguntar um pouco, né? Mas aqui a gente vai pensar até pelo que funciona. Né? Não no sentido de que a gente tem que abrir mão, né? Não é essa crítica deletéria, é a crítica reflexiva. Então é por aí, né? Assim, botar a gente para pensar, né? E isso você vai ver, vai ter efeitos na clínica. E foi esse ponto que eu não consegui trazer. O Lacan diz em A Coisa Freudiana que o estudo sistemático dos métodos de leitura de textos e o trabalho sistemático de aplicação desses métodos tem um efeito formativo sobre o psicanalista, que transforma a prática clínica dele. Então, a hipótese do Lacan, a observação do Lacan é: quem participava dos meus seminários e via eu aplicando o método da disciplina do comentário, que é muito parecido esse que a gente está falando aqui da lacuna e tal, eu contei, sobre os textos freudianos, vem me relatar depois que teve efeitos sobre a clínica dele, sobre a prática clínica. Eles mudaram o jeito de atender. Então, ele fala que tem um efeito de formar espíritos, valor metódico e de formação clínica. Então, vocês vão perceber que a gente percebe isso na prática. O estudo dos operadores de leitura também vai ter efeito na nossa prática. Então, a retomada disso vai mudando a nossa prática, a nossa forma de pensar, que a gente começa a refletir sobre o que a gente faz. Tchau, André. E só para terminar,
Então, assim, vai refletindo sobre o que a gente faz. Só que ele não fundamenta, né? Ele observa que tem uma transformação, mas ele não fundamenta. Nosso trabalho vai ser também fundamentar, né? Que relação tem isso, né? Então, por isso, eu indico vocês também participarem do outro grupo, os métodos de leitura de textos, que lá a gente está estudando essa parte mais próxima do texto. Como se lá a gente fosse estudar mais próxima a leitura do texto e aqui mais próxima a leitura da clínica, né? Mas as coisas vão estar intercambiáveis, né? Não é obrigatório participar daquele para esse aqui, né? Então, aí é isso, gente, por hoje. Eu vou mandar o texto para vocês agora, quando terminar. E aí a gente continua daqui 15 dias. E é isso, se for surgindo ideias, textos, todos vão compartilhando aí, que a gente vai formando um material, uma pequena biblioteca sobre o assunto. Tá bom? E aí, se vocês tiverem gente que querem participar, outros amigos podem convidar. Tá bom? Sempre bem-vindo. Beleza, então. Obrigado, viu, pela participação de vocês. A gente se vê daqui 15 dias.